Oi, tudo bem? And now I get to speak English? Now. Fala pouquinho, ¿eh? Entonces, voy a utilizar algunas palabras brasileiras, portugueses en mi presentación, pero más que nada voy a falar en inglés. I hope that's okay. And for all of my fellow English speakers, let me know if I'm making any mistakes. And Camila, the one thing I would say is, I'd be fine. You don't really need me. I'd rather be on the beach. But today, we're going to be in a theater, and we're going to talk a little bit about impact investing and what the trends are globally. And then we'll have an opportunity to speak with some experts from the field, both in Latin America, as well as specifically in Brazil. So we will get more and more specific to the Brazilian context as the discussion goes on. So Andy is a network, a global network of 175 organizations that support small business entrepreneurship in developing countries. We fundamentally believe that if you support small business entrepreneurs, we have the chance to create millions and millions of jobs and to address social and environmental challenges throughout the world. Our network ranges in size from Walmart, the biggest company in the world, to small business incubators in Bolivia and India and Pakistan. We have 25 or so active members in Brazil, including many of the sponsors like Artemisia, who helped put this together, Endeavor, Vox, Pragma, Move, LGT. So everyone on the panel is actually an Andy member. And we try to be relevant both at a local level as well as a global level. So let's start at the very beginning. So impact investing. There are actually a lot of definitions that run around, but there's one that the Global Impact Investing Network has used and one that we have accepted at Andy as well. And let me walk through this. It seems simple, but it's actually, each word is important. So it says, impact investing are investments intended to create positive return or positive impact beyond financial return. So the first point is that impact investing is investing. You cannot give away money. A grant is not an investment. So lots of foundations in the world talk about investments. And the Rockefeller Foundation or the Ford Foundation or Avena Foundation may say we make investments in our clients or in our grant recipients. For this definition, we actually mean you are investing money with, as it says at the end, some expectation of financial return. So it's not negative infinity, which is the return of a grant. Okay? So you're thinking about investment. And in that context, you do want a financial return, but you also want a social and environmental return of some sort. And here is the other key word in this definition. It has to be intentional. Una intenção. There are many groups today that say, well, we're impact investors. We invest in companies, and those companies create jobs. Well, did you invest in them for that reason? Are those jobs being created just because the company exists, or are they trying to hire women in areas where women are not respected? Are they trying to hire people who work at the base of the pyramid? Are they producing products and services that serve the base of the pyramid? There's a big debate in the impact investing field about what it counts to make it impact, but everyone agrees that it doesn't count unless at the very beginning you're saying we're going to actually measure our impact. So we are doing this with the intention of having social or environmental impact. Tá bom? Is my English okay? Okay. So a lot of people are using this term impact investing. That's why it was so important to define it. But as we'll see, just because people are using the term and it's really popular, it doesn't mean that there's a lot of it actually happening. So let's start before we go into sort of the details. Why is this taking off? What happened to make impact investing so popular, at least as a term? There are a variety of trends that we think are important. First, the younger generation in particular, and to some degree even old folks like me, have started to care more and more about our environment and about the social inequality that we see in the world. That today there is a common consensus among many people that the Earth is warming because of man-made emissions of carbon. And you can certainly look out and see greater income inequality taking place in most countries around the world, including certainly the United States and most of Europe.
So there's that trend, and people are saying, well, can we do something to stop that? Another key piece is that, and this is kind of a euphemism, money-seeking diversification. Remember in 2009, there was this financial crash. You guys were all alive then. The Dow Jones dropped by 30%. So all of a sudden, investors, hardcore investors in London and New York and Sao Paulo, were saying maybe it's not so good to have our investments in companies that are losing 30% a year in the general market, and maybe it's better to get 3 or 4 or 5% return in investments that are focused on social and environmental good as well as the financial return. So because of the crash, there was more openness to thinking about alternative investments that would be considered impact investments. And then the final trend is looking at this from the other perspective. There's a lot of frustration in the development community about the ineffectiveness of international development strategies which were based upon giving money away, typically through governments, with the hope of having some social impact. So a number of books called Dead Aid and The Aid Trap came out around the middle of the 2000s. People within the development community started being more open to the idea of leveraging private sector approaches or market-based approaches to poverty reduction. So you have this confluence of investors coming together saying, well, maybe we can be a little bit more focused on impact-related activities. Impact investing is being discussed everywhere in the world. You see it in Asia, you see it in Europe, you see it in Africa, you see it in the United States, you see it in Latin America and Brazil. There are a growing number of organizations that are focusing on this everywhere in the world. But the question is, how big is it? People think it's massive. It's not. It is still a speck, a tiny speck, in terms of the amount of money that is flowing into companies throughout the world. So this is a slide that shows the total amount of managed assets, which is $61.7 or $62 trillion. If you look at just the part of that which is negatively screened, which people talk about environmental and social and governance issues, excluding companies like tobacco companies and firearms companies, it's $2.7 trillion. The Gin and JP Morgan estimate or hope that they can get to this $600 billion, which is 1% of the total assets that are managed. But the reality is today, according to the most recent survey, there were $8 billion made in impact investing in the world. Okay, that's 0.01%. Not 1%, not 0.1%, but 0.01% of the total managed assets in the world. So it's tiny. But the good news is it is growing, right? We started from nothing, and now you're seeing more and more investments taking place throughout the world. What this slide shows on the top is the geographic investment focus, and then on the bottom, the sector investment focus. What you can see is that Sub-Saharan Africa, Latin America, and the US are the place where the majority of the impact investors are focused, though you'll see again, there's activity across the world. In terms of sector, food and agriculture, healthcare, financial services are the main ones. But most impact investing funds today, if you ask them, will tell you that their focus is general. Remember, it's a new industry and there hasn't been a lot of specialization yet, though you're beginning to see that where you have smaller funds that focus only on a particular set of sectors. So that's kind of a quick piece. The other nice point about what we see is that the dynamics of the industry are improving. So as the industry matures, you're seeing more cooperation between funds in the industry. You're seeing better deal flow, more quantity of companies that are flowing through. You're seeing better measurement and better data available to describe the industry. So 2 years ago, we couldn't talk about the size of the industry at all. Today, there's a number, I'm not sure how good it is, of $8 billion. Even if it's right, it's small. But at least we have research that the Global Impact Investing Network, that Andy, my organization, does, as well as major global development institutions about the sector. So it's emerging, it's growing. And one key point is that the people, the practitioners in the industry believe that the quality of the pipeline is increasing. So compared to 2 or 3 years ago,
the quality of the companies that are being presented to impact investing funds is getting better. And this slide shows, and it comes from the same report that the Gin and JP Morgan did, that most of the 99 firms, impact investing funds that they surveyed, believe that the quality of their initial screening is going up. And it's particularly good in Latin America and the Caribbean. Before we get too excited about all this growth, we ask within the Andy Network our members to look back and say, did they expect 2011 to be a good year for fundraising? Was it going to be easier or harder? And then to look forward. And what these two slides show is that basically, if you look back for 2011, people thought it was going to be easier to raise funding, both for the investment funds as well as the capacity development side, but it actually turned out to be harder than they expected. And then on the other side, that if you look on the next 12 months, people believe that it's going to be harder than expected last time. And so basically, you don't have to look that closely. There is still a fair amount of pessimism and concern about actually raising money in this space. It's not going to be that easy. We have not gotten to the point where this is an asset class or where this is an investment philosophy which is accepted by the the limited partners in the world. Right now, most of that funding is coming still from international development agencies and foundations based in the global north. The vast majority of impact investing funds are getting between 0 and 25% of their funding from local sources. So we want more Brazilians, we want more Argentinians, we want more Bolivians, we want more Botswanans, we want more Vietnamese actually investing in the impact investing funds in their countries. And so in sum, without going through all the details here because we'll do this in the panel, there is the promise and the peril of impact investing. There are still major challenges that we see in terms of the quality of the deal flow, in terms of the quality of the investment environment, in terms of the quality of government policies and regulations associated with this. We still have not gotten to the point of real takeoff. There is an incredible amount of promise. But today es potencial. Todavía potencial no más. Hopefully, we'll actually be able to live that potential and have the impact that we want. So thank you. And let me invite the panelists to come up so that they can come give us a kind of a review of what I've said and see whether they agree. So may I have Marcelo, Daniel, and Juan Carlos? So rather than me try to give the introductions in English, I'm going to let them speak in Portuguese and introduce their own organizations briefly. And again, for all of you, if you could just say sort of who you are, where you come from, what your impact investing focus is, and a little bit about your organizations, I'd really appreciate it. And Marcela, why don't we start with you? Bom, meu nome é Marcela Zingerevitz, a minha empresa é a Move Investimentos, a gente recentemente, muitas pessoas podem conhecer como Pragma, Investimentos de Impacto. A gente é um fundo, uma gestora e um fundo de investimento que procura exatamente, hoje com investidores locais, a gente tem 3 principais investidores que buscam investir em empresas e fomentar o que seria esse novo capitalismo ou uma forma de retorno híbrida. Então, a gente tem investimentos hoje em regularização fundiária urbana, que são como é que você resolve de uma forma que congrega as forças de mercado conhecidas já pelo capitalismo tradicional para resolver o problema das favelas e de ocupações irregulares, buscando aliar isso ao retorno financeiro de uma forma que isso traga sustentabilidade financeira para a empresa e atratividade para o investidor. Obrigado. Juan Carlos. Bom dia, meu nome é Juan Carlos Moreno. É um grande prazer estar aqui neste evento, junto com meus colegas. Sou suíço, então, se me permitem, vou tratar de falar em português. Gostaria de dar uma pequena introdução. LTT Venture Philanthropy é um investidor global de Impact Investing, que foi fundada em 2007 pela família principesca de Liechtenstein. Hoje estamos atuando em 5 áreas geográficas, que são África, China, Sudeste da Ásia
Índia e América Latina. Melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas é nossa missão. Por isso, nós tratamos de investir em negócios sociais, baseado na metodologia de Venture Capital, que significa procuramos negócios que têm potencial de crescer, tem uma gestão de excelência, uma existência entre 3 e 5 anos no mercado e claramente um impacto social. Nossos recursos, ou vamos dizer, as fontes de recursos recebemos primeiro pela família do Liechtenstein. Segundo, temos uns contas que se chamam Managed Accounts, com clientes externos como internos que querem investir na área de Impact Investing. E segundo, o último propósito de investir, lançamos o ano passado 2 fundos de 150 milhões de reais para investir em Impact Investing. Tickets de investimento, nós fazemos investimentos entre 400 mil reais e 20 milhões de reais. Obrigado. Daniel. Oi, bom dia. Meu nome é Daniel Iso, eu sou um dos fundadores da Vox Capital. A Vox é uma empresa que investe em negócios do seu estágio inicial, Venture Capital, mas são empresas que têm um grande potencial de crescimento e que estão servindo a população de baixa renda com soluções que ajudam a melhorar a vida deles. A gente está falando de negócios que entregam serviços básicos ou reduzem a ineficiência nas entregas de serviços básicos para a população das classes C, D e E no Brasil. E o nosso foco principal são aqueles setores que a gente considera que tem um impacto mais direto na vida das pessoas. Então, a gente está olhando em negócios com mais carinho em educação, saúde, habitação e serviços financeiros. Hoje a gente já tem investimentos feitos em 6 empresas, sendo 4 desses investimentos em participação acionária. A gente está procurando mais 3 empresas para investir esse ano, 3 empresas no ano que vem, e a gente tem um fundo agora de 80 milhões de reais para fazer investimentos aqui no Brasil. Então, nossos investimentos, falando de ticket também como o Juan, eles começam num modelo que a gente chama Vox Labs, que não é em participação acionária ainda, em torno de 100 mil, 200 mil reais, e vão até 10 milhões de reais nas empresas que, passando por uma média aí que a gente está procurando de 4 a 5 milhões, não necessariamente no começo, né, se a empresa for muito pequena, mas durante o período que a gente vai ficar com a empresa. Só para explicar, o modelo de Venture Capital que todos os fundos aqui a gente usa, compra participação, a gente investe em troca de participação acionária na empresa, então a gente vira sócio da empresa, trabalha com essa empresa por 5, 7 anos, 8 anos, em média, e aí a gente tem que vender a nossa participação, ou a empresa, ou a nossa participação dentro da empresa. Se a gente der sorte, a empresa vale mais do que quando a gente entrou nela, e esse é o nosso modelo de negócio, que também precisa ser lucrativo. Obrigado. And before I go further, I wanted to introduce one person that I meant to earlier, Rebecca. Please, this is Rebecca Rocha from Andy. I just wanted to thank her specifically for helping me with the presentation and let you Brazilians know that she speaks Portuguese much better than I do. But let me then turn into questions, and Juan Carlos, let me start with you. I presented a global perspective and a global profile of the industry, which I meant to be realistic. Is that perspective an appropriate description of what you're seeing in Latin America? Or is it more pessimistic or more optimistic, or how would you differ? Vou falar um pouco da perspectiva de LGT Venture Philanthropy, que até hoje temos um portfólio de 27 empresas globalmente, onde alocamos mais ou menos 8 empresas na América Latina. Talvez para explicar um pouco mais exemplos de oportunidades que nós vemos na América Latina, que é sobretudo na área de educação, de saúde e de infraestrutura. Temos, por exemplo, um caso no México que se chama Saúde Digna. No México, o grande problema é que tem um índice de mortalidade, sobretudo na população da base da pirâmide, com enfermidades crônicas que é maior que de outros países. Alta qualidade no sentido da saúde digna significa máquinas da última geração com novas tecnologias, e custo baixo significa um preço que está
a 100% menor dos concorrentes. Hoje o modelo se sustenta com um alto volume de pacientes, tudo devido também à alocação estratégica para atrair pacientes, que a Saúde Digna está sobretudo em posições remotas, em lugares que não têm clínicas. Por outro lado, temos a possibilidade de oferecer margens interessantes, como serviços de laboratórios, e finalmente isso ajuda a sustentar o modelo. Hoje a Saúde Digna tem 17 clínicas, estamos impactando 2 milhões de pessoas por ano, estamos escalando este projeto a 54 clínicas. Como esse exemplo, nós vemos vários outros, tem a Porta e Família no Peru, por exemplo, que também são clínicas. É um modelo que é uma combinação de laboratórios, junto com uma consulta de médico e farmácias. A ideia é escalar este projeto no Peru a 50 clínicas nos próximos 5 anos. Então, nós vemos modelos de saúde como oportunidade. Vemos que tem muito mais outros modelos, por exemplo, no México, Clínica SIM, temos clínicas de açúcar. Temos aqui no Brasil o Doctor Consulta, que foi lançado, e todos eles têm modelos similares, que significa serviço de alta qualidade com baixo custo para atender a base da população, a base da pirâmide. Finalmente, tem vários outros exemplos em educação. Eu gosto, eu acho muito interessante o projeto de Lumni, da Colômbia. Lumni é uma gestora de fundos. O que eles tratam de fazer são duas coisas. Primeiro, eles oferecem a investidores a possibilidade de investir dinheiro na área de educação. Por outro lado, eles dão créditos a estudantes com baixa renda para eles poderem estudar e sustentar os estudos deles. O diferenciador deste modelo são duas coisas. Primeiro, é interessante como investidor, porque ele vai receber um retorno de investimento. E, por outro lado, o estudante pode seguir a educação repagando os créditos, não com parcelas fixas, como nós temos no caso com muitos serviços hoje, senão em parcelas relativo ao salário que eles estão ganhando. Isso permite a ele, uma vez que ele sai da universidade, a seguir a ter uma vida normal. Eu acho particularmente este exemplo interessante, porque acho que dá uma tendência das oportunidades que nós temos na América Latina. Finalmente, para voltar à sua pergunta, Randall, eu acho que vemos muitas oportunidades da América Latina comparado com outros países, como a África, como a Índia, e finalmente são 3 razões. A primeira razão temos empreendedores de uma nova geração que está voltando, são muitos jovens que estudaram fora do país, estão voltando no país, fazendo algo diferente. Segundo, o que nós vemos, tem vários fundos distribuídos em toda a América Latina, começando no México, temos a Igna, a Adobe Capital, na Colômbia temos Fundo Inversor, temos Fundo Inversor Social no Chile, temos Vox Capital aqui, como a FER, como Citaui, como a Pragma, como Family Office. Então, finalmente, temos dinheiro. E o último ponto, que acho muito como diferenciador, comparado com outros mercados, o poder de aquisitivo da população, da base da pirâmide, é maior que em outros países, que você pode comparar, por exemplo, com a Índia, com a África, que é 2, 3 vezes menor que aqui. Isso, como investidor, é interessante porque cria um mercado onde nós podemos investir. Excelente. Bueno, Daniel, Juan Carlos is an optimist. Are you an optimist about Brazil? Muito, né? Sim. Para começar, eu sempre gosto de falar, e eu acredito mesmo que o Brasil é um dos países mais prontos, ou onde esse tipo de investimento não só tem mais oportunidade para crescer, mas também tem uma necessidade de acontecer. Porque você tem, por um lado, uma população, uma economia bastante grande, né, a 6ª, 7ª economia do mundo, e uma população de
85% dela nas classes C, D e E. A gente está falando de 170 milhões de pessoas de classe C, D e E que tem um poder de compra, como o Juan falou, bastante grande. Você está falando de quase metade do poder de compra do Brasil na mão de pessoas da classe C, D e E. Ultimamente eu tenho falado muito, colocando em perspectiva, o pessoal tem chamado muito a classe C de a nova classe média, e é realmente, né, se você pegar na média dos salários, das rendas das famílias. Mas não dá para comparar essa classe média com uma classe média de países desenvolvidos, né? Só para colocar em perspectiva, se você pegar a família que mais ganha da classe E e dividir por renda familiar, renda por pessoa por dia, é R$5. Então, a classe E ganha R$5 por pessoa por dia, a melhor pessoa da classe E. A classe D, R$10 por dia por pessoa. E o topo da classe C, que é a nossa classe média, está por volta de R$20, R$25 por dia por pessoa. Posso estar falando os números bem arredondados aqui, para facilitar, mas, por exemplo, com R$25 por dia por pessoa, você não pode comer todo dia no Leblon, né? Assim, dependendo do prato que você pede, é o dobro do preço, é o dobro do valor que você ganha por dia. Então, você tem isso para relativizar o que significa a classe C. Então, você tem 170 milhões de pessoas no Brasil com renda diária menor do que isso. E, por isso também, talvez, muito mal servidos ainda. Então, um grande poder de compra de um lado e uma ineficiência no serviço a essas pessoas do outro. Só para pegar também dados que talvez estejam desatualizados, mas não vão estar muito diferentes disso. Tem 70% dessas pessoas das classes C, D e E não vão além da escola primária. Você tem 65% das pessoas da classe E, 35% das pessoas da classe D que não tem nenhum tipo de acesso a crédito, nem na Casas Bahia. Você tem 75% da população que não tem nenhum tipo de seguro-saúde. Você tem um déficit habitacional por volta de 4 a 6 milhões de casas, ou de gente que não tem a sua própria casa, ou mora em lugar que não tem condições, ou não tem o título de propriedade da sua casa. Então, tem muito espaço para isso. E tem começado a acontecer, né? Tem começado a crescer. A curva é tão rápida como a que o Randall mostrou, mas também os valores ainda são muito pequenos, como o próprio Randall mostrou. Então, se você voltar 3 anos atrás, você vai ver 1 ou 2 fundos falando de investimento de impacto no Brasil. Então, 2010, começo de 2010, você falava 1 ou 2 que estavam falando de investimento. Hoje eu estava contando para vir para cá, eu contei 6 ou 7 fundos que já estão ou levantando dinheiro ou operando. Mas se você somar todo o dinheiro que tem nesses 6, 7 fundos, você vai estar falando de 300 milhões de reais e 400 milhões de reais, querendo levantar 600 milhões de reais, que já é muito, se você comparar com 2010, um setor bastante novo, mas é muito pequeno se você comparar com o potencial que o Brasil tem. Mas também trazendo uma outra visão mais otimista, aqui no Brasil versus Estados Unidos, por exemplo, é um país que o investimento de impacto está crescendo e surgindo quase junto com a indústria de venture capital como um todo, né? Se você voltar também a 5, 6 anos atrás, a indústria de venture capital para negócios nascentes no Brasil era muito pequena. Ainda é pequena e está crescendo bastante grande. Então, se você pegar o percentual de venture capital que hoje no Brasil tem para investimento de impacto, aposto que esse percentual vai ser muito maior do que o percentual de venture capital para impact investing dos Estados Unidos versus o valor total. Tendo dito isso, acho assim, ainda tem muito a fazer, né? A Vox existe há 4 anos, esses outros fundos todos sendo criados agora. Tem muito a fazer. Então, todo mundo ainda é pioneiro, né? Todo mundo ainda está desenvolvendo esse setor. Mas eu acredito que é o jeito, é o caminho que se precisa seguir para fazer negócio no Brasil. É o caminho que se precisa seguir para fazer negócio com os brasileiros, né? Você está falando de um país de 200 milhões de pessoas, você está falando de fazer negócio com 170 milhões deles, que hoje são basicamente esquecidos na maioria dos planos de negócio ou das estratégias de crescimento. Então, I'm optimistic, Randall, but I think there's tem muito trabalho para fazer, a lot of work to be done. Eu acho que vale a pena trazer um pouco de perspectiva da motivação, de onde isso está vindo, quem são os investidores que estão se envolvendo com esse setor, porque eu acho que da apresentação do Randall tem algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Então, uma delas, pegando o ponto do Daniel e do que o Randall trouxe como definição de investimento de impacto,
que são a montagem, a modelagem de negócios de uma forma intencional, tragam uma mudança positiva para a vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando o Daniel menciona, quer dizer, existe uma população muito grande que seria o target, né, o alvo dos investimentos de impacto. Existe uma diferença importante em como você vai, de fato, transformar a vida dessas pessoas. Isso, quando a gente busca os nossos investimentos, o que é que a gente está procurando fazer, na realidade, né? Ouvindo os exemplos que o Juan trouxe e o que a gente tem buscado trazer no nosso dia a dia hoje, quando eu movo investimentos, busco um investimento de impacto, eu aceito que muitas vezes eles não estejam preparados para receber investimento, ou que eles não tenham o formato que o investidor tradicional conhece, porque eu preciso que, na essência, eles tenham... Imagina quando... Né, eu vim da escola de negócios, fiz um MBA, então eu sempre aprendi como é que uma cadeia de valor tem que ser montada. E uma coisa que a gente busca em um investimento de impacto é fragmentar, de fato, quais são as partes, né, as ferramentas importantes que têm que ser usadas e como é que elas têm que ser modificadas de tal forma que você consiga, no resultado final, trazer retorno financeiro e social para os investidores e incluir nesse seu retorno o benefício social ou ambiental da população que está sendo servida. Né? Então, eu gosto muito de uma expressão dos americanos que eles falam, né, tweak the system. Né? Como é que você ajusta ou calibra melhor determinados investimentos para que eles sejam diferentes do que aquilo que já está sendo feito, porque parte desse movimento que a gente chama de investimento de impacto tem um componente de diversificação, que os investidores buscam diversificação, e tem um componente de inovação. E é esse componente de inovação que, para a gente, na Move Investimentos, faz muita diferença. Então, em todos os investimentos que a gente tem buscado, acho que eu posso trazer um exemplo que a gente está em negociação agora. Eu, na minha vida passada, fiz private equity e fiz investimentos proprietários para um banco. E eu, muitas vezes, estruturando investimento, falava de earn-out. Né? Quer dizer, quando você tenta, de alguma maneira, entrar em consenso entre o que o empreendedor vislumbra para aquele investimento e o que eu consigo enxergar de potencial, uma forma de você equalizar essas métricas é que você combina como que, se de fato, no futuro, o resultado tivesse sido aquele que se planejava, essas partes, de uma forma financeira, se reequilibram. Eu hoje, como investidora de impacto, quando eu, nesse momento, estou estruturando um earn-out, eu penso, e isso está acontecendo agora, em 3 vertentes. Eu consigo atribuir para o empreendedor, reequilibrar uma participação acionária pela performance financeira, mas isso só acontece se, de fato, a missão, isso é importante dizer, de atender à base da pirâmide tiver sido cumprida, e se os parâmetros de qualidade tiverem sido cumpridos, e se os parâmetros de ética tiverem sido cumpridos. Então, essa é uma forma diferente de você fazer negócios. E, no limite, eu hoje tenho investidores locais, são famílias brasileiras, empresários, que têm uma mentalidade, aí sim, um pouco diferente do que é o modo de fazer negócio tradicional, então fomentando o desenvolvimento de novos modelos. É isso que os meus investidores buscam. E fora do Brasil, eu acho que isso já é uma linguagem mais bem desenvolvida, mas ainda são investidores que estão aprendendo, enquanto fazendo, quais são os parâmetros financeiros que se podem esperar, como é que se mensura retorno social, quer dizer, o que é que você busca quando você diz... Eu tenho muitas críticas que dizem que, quer dizer, como é que você pode imaginar que você vai fazer a mesma coisa e ainda ganhar dinheiro e ainda ter retorno social? Claro que isso pressupõe uma série de mudanças. Né? Então, os investidores que hoje transitam, acho que isso vale a pena mencionar e depois escutar. Né? Eu não estou fundraising, mas o Daniel está ou estava, e o Juan tem uma experiência internacional, são investidores que, uma boa parte deles vem do setor social, onde havia, e está se ganhando cada vez mais disciplina de retorno qualquer que seja para o dinheiro desembolsado, e, ao mesmo tempo, são investidores
que sempre tiveram uma mentalidade puramente financeira, e eu posso dizer que, apesar de não estar levantando recursos, nós temos sido procurados, principalmente por algumas famílias que entendem e têm a paciência de esperar que um novo modelo seja desenvolvido. Então, os nossos investimentos também, eles têm um prazo de maturação mais longo, eles têm uma curva de maturação, supostamente, que pode, não estou dizendo que necessariamente mas que pode ser mais longa do que a de um investimento de venture capital tradicional, porque a gente busca retornos adicionais ao modelo que já é proposto. Então, fora do Brasil, quer dizer, o Randall perguntou se consegue levantar dinheiro local. A nossa experiência é que os nossos investidores, sim, são locais e investem no Brasil. Nós temos sido procurados por outras famílias brasileiras que, nesse grande boom, que o próprio Venture Capital está se beneficiando, mas que nesse grande boom econômico dos últimos 10 anos, tiveram suas empresas, viram suas empresas crescer, serem vendidas, e que hoje gostariam de investir uma parcela do seu capital, não só no setor financeiro tradicional, não só no setor de filantropia, mas em um instrumento híbrido. Então, isso é o que a gente tem vivenciado nos últimos 2 anos. Eu acho que tem 2 desafios. O primeiro é encontrar bons negócios, que ultimamente decidimos de lançar uma aceleradora junto com a Quintess, que é nosso parceiro aqui, está fazendo um trabalho muito profissional. E segundo ponto, eu acho que encontrar empreendedores que têm a capacidade de executar planos com uma gestão de excelência. Okay, Daniel? Same question. Tem a ver com o que o Juan falou, mas eu acho que um dos desafios agora para isso desenvolver é criar cases. Eu acho importante que tenha algum exemplo para falar, olha, sabe tudo isso que a gente está falando, de criar negócio com impacto social, que tem um impacto em escala? Olha essa empresa aqui, é disso que eu estou falando. Então, tem a ver com achar novos negócios, achar empreendedores para criar cases, porque acho que esses cases vão atrair mais gente querendo empreender, vão atrair mais dinheiro querendo investir nesse tipo de negócio, e aí a gente vai se desenvolver. E o segundo desafio é como medir o impacto social. O que é impacto social, né? Impacto social para você talvez seja diferente de impacto social para mim, mas como é que a gente mede? A gente mede quantas pessoas são atendidas, como que a vida deles mudam. Então, um desafio para a gente se diferenciar e mostrar o que é esse setor é também medir cada vez melhor o que é impacto social. E é o próximo painel, né? Para mim, a resposta dos dois é exatamente a mesma coisa, e é a visão que eu tenho. Quem são os empreendedores, né? Quem são os empreendedores, quem são as empresas. É difícil você encontrar. Empreender é difícil para burro, já pensando nos retornos tradicionais. E aí eu me vejo como investidora cobrando que o empreendedor, além de tudo que já se é esperado de um empreendedor, ele tenha verdadeiramente uma motivação híbrida. Então, ele tem que ter a competência, da forma como a gente vê, Move Investimentos, quer dizer, ele tem que ter a competência, o business acumen de um empreendedor tradicional, com a genuína motivação de transformação social. Isso é muito difícil de se encontrar num empreendedor. E aí, então, eu acho que esse é o desafio hoje. Uma vez que isso seja superado, aí a gente vai poder falar de políticas públicas, vai poder falar de recursos, mas eu acho que, na visão que eu tenho hoje, tem mais dinheiro do que investimentos que podem ser feitos para se tornarem cases. So then the tough question, that was the easy question. The tough question is, if you had one thing you could do, let's say I made you Deus, God for the day, you could change one thing about the environment in Brazil, one solution that you could implement, what would that one solution be? Eu gosto de políticas públicas, então, incluir, por exemplo, uma política pública regular que cada fundo tem que investir pelo menos 1 ou 2% do total do valor em impact investing. Eu vou falar que teria que ser uma política pública geral, uma política pública que favorecesse o empreendedorismo, que fizesse mais fácil empreender, mais barato empreender, menos arriscado empreender no Brasil. Que eu acho que se fosse mais fácil empreender no Brasil, tivesse políticas públicas que favorecessem cada vez mais o empreendedorismo,
mais negócios com impacto também surgiriam. Então, todo mundo se beneficiaria junto. Eu acho que eu iria para as escolas, não só para as escolas de negócio, mas para outras universidades, para, de alguma forma, implantar ali, né, o que é a semente de empreendedorismo, seja ele social ou não. Eu acho que o social é a nossa vertente, mas eu acho que as pessoas precisam acreditar que é possível ter coragem de falhar e de se envolver com que é esse empreendedorismo. So let me go to some of the questions, and let me just suggest to those of you who are writing them, having good handwriting helps. I am much more likely to pick ones that I can read in Portuguese or in any language. But here is a question actually to me that I wanted to answer because it's an important one. And it's in English, it's easier. But the question is about whether there's information about the amount of grants that are going to support the impact investing segment. And this person suggested it would be really important that there are more grants. And I just want to agree with the point. There's a great report that's come out recently called Blueprint for Scale that Monitor Company did that talks about the continued importance of having subsidy, of having grants to support the capacity development of companies in this space. As a growing industry, we still need support to the investment funds, and we particularly need to see support to the social enterprises. Because as you've just heard, many of the panelists suggest that the biggest challenge is talent, is having business people that actually can grow their businesses. To do that well, to get that training, there is still a great need to combine grant capital as well as investment capital. So let me just see if other people disagree or have a perspective on that, or we can just go. I agree, and eu concordo e eu iria além, quer dizer, você precisa, como eu mencionei antes, existe, para esse desenvolvimento, existe uma carga adicional que os empreendedores têm que tolerar, educação e todo o que seriam todas as empresas de suporte, como a empresa tradicionalmente tem, essas empresas ainda não conseguem suportar. Então, eu acho que para uma série de serviços, isso seria interessante e, bem da verdade, há outros setores que a gente não vê hoje, né? Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos é que a indústria de venture capital americana recebeu subsídios de bilhões de dólares, né, há 20 anos atrás, e isso pouca gente vê hoje. Então, eu acho que se a gente está falando de um retorno híbrido, um capital híbrido faz sentido também. In Portuguese? No, I'm going to read it, but I just want to prove that I'm picking some in Portuguese. But very well written. Bueno, this is going to be bad. Quais as semelhanças entre os principais mercados do Impact Investing, Brasil, Índia, México, e como aproveitá-las para compartilhar boas práticas de negócio entre países, visando o desenvolvimento do setor como um todo? Yeah, right. Should I do that in English? So how do we learn from other countries? What are best practices that you've seen? And Juan Carlos, I'll start with you. If you had to look at a country around the world, either on the public sector side or private sector that has really done a good job, what would that country be, and what can Brazil learn from that country? Dos países que eu mais gosto é a Colômbia. A Colômbia, ultimamente, acho que conseguiu consolidar muito bem o setor privado, o setor público e o terceiro setor, que significa nós conseguimos famílias importantes a trabalhar conjuntamente para fomentar o ecossistema de Impact Investing. Por isso eu considero a Colômbia vamos dizer, pioneiro nesse sentido. Comparando com outros países, o que temos visto eu acho que os modelos de negócio aqui na América Latina, eu não sei se isso também entra nessa pergunta, são muito mais impact first, que significa ter modelos que se dirigem a gerar lucros, a crescer, impactar, vamos dizer, relativamente poucas pessoas, porque se você vai conseguir comparar com negócios que você tem na Índia, você impacta muito mais pessoas no mesmo tempo. Então, por exemplo, temos um modelo que se chama Operation Asha, na Camboja, na Índia, que estão impactando
milhões, 2 milhões por pessoas por ano. E temos um potencial de escala de entrar até 50 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. Isso é muito difícil conseguir aqui na América Latina, que eu vi, porque a base da pirâmide não tem essa, vamos dizer, esse poder aquisitivo que você precisa para escalar esses projetos. O que eu vejo, eu gosto de separar os tipos de países para Impact Investing, né? Quando você pega países menos desenvolvidos que um Brasil, uma Colômbia, um México, por exemplo, e aí estou pensando num fundo que conheço lá da Nicarágua, criar negócios em lugares onde não existe economia local já é Impact Investing, porque você está gerando empregos e uma primeira movimento econômico em lugares onde não tinha nenhum tipo de investimento. Então, você está falando de países da América Central, alguns países da África. Quando você vai para países que, por exemplo, Brasil, se eu fizer um exemplo de um investimento de impacto na Nicarágua, que mostraram, e eu considero, que é uma fábrica de sapatos. Agora, se você abrir uma fábrica de sapatos no Brasil, já não é o ponto que o Brasil está, né? Já não é um investimento de impacto, porque assim, bom, o emprego já não é um grande problema, o investimento de impacto já tem um passo além, na minha visão, já tem que ser pensando em resolver alguns problemas, né? Você vê o Brasil, um dos 10 países com pior distribuição de renda no mundo. Então, o Impact Investing não é criar mais uma fábrica de sapato, é pensar em modelos que vão diminuir esse gap de oportunidades e de renda. Eu gosto de diferenciar dessas duas formas os países que estão trabalhando. E nesse grupo do Brasil tem México, tem Índia, tem China, tem Colômbia, e eu vejo que os países que estão mais desenvolvidos, e o Brasil está correndo atrás ainda de Índia, de México, em termos de desenvolvimento do setor de investimento de impacto, porque o Brasil não teve um case muito grande de microcrédito no território todo, como esses países tiveram. Então, o Impact Investing eu considero que vem de uma onda que veio com microcrédito, que foi um dos primeiros modelos, ou o primeiro modelo que provou que dá para ter as duas coisas juntos, retorno financeiro e impacto social, e aí ficou mais fácil para esses países entenderem que seria possível fazer em outros setores, né? Então, o Brasil veio um pouco atrás disso, mas o que eu gosto e que tem a ver com o que a Marcela falou é que, e aí pegando não só na Move, mas também pegando o Vox e todo o capital que hoje tem investido no Brasil em Impact Investing, ao contrário do que o Randall estava falando, eu estava fazendo uma conta de cabeça, 80% do dinheiro que está colocado nos fundos de investimento de impacto no Brasil hoje são de brasileiros ou de instituições brasileiras. Então, o brasileiro está investindo nesse tipo de solução aqui no Brasil. Ask this question, it's a slight variation on how it's asked here, so apologies. But when you're thinking about the business models to support or that you see in social entrepreneurs and the desire to grow the sector to have the most impact, is it going to be more important to scale existing businesses, or is it going to be more important to replicate the models and have many, many social businesses? Primeiro, temos que entender que a área de Impact Investing, porque no começo falamos muito positivo, eu acho que temos aprendido muito, mas temos que aprender ainda muito mais. Eu acho que estamos no começo da jornada. Uma das questões que Randall está mencionando agora é justamente uma das questões que nós estamos tratando internamente. Depois de haver conhecido um pouco o ecossistema de Impact Investing nos últimos 5 anos, que temos modelos, por exemplo, de impacto no México, que a questão é, ou vamos replicar eles em outros países, por exemplo, trazer eles para o Brasil, ou vamos a continuar a impactar localmente. Então, eu acho que é uma estratégia, uma questão de estratégia do investidor e da família, porque acho que o fundo tem uma responsabilidade com os acionários, com os investidores. Então, imagino que vai ser mais restringido, por exemplo, levar um projeto para outros países, mas nossa questão como fundo global,
estamos tratando essas questões porque, finalmente, o objetivo é tratar de encontrar modelos replicáveis que tenham um impacto potencial de escala. Ainda não posso te responder como vamos decidir, mas eu acho que é relevante essa pergunta. Eu acho que não, assim, não dá. Eu acho que você pode pensar e se inspirar em modelos que estão dando certo fora em outros países, mas se você quer resolver, se está preocupado realmente em resolver o problema local, você tem que criar coisas que respondam aos problemas locais, né? A não ser que o problema que esteja sendo resolvido por aquela empresa no México seja exatamente e com as mesmas causas e consequências que esse problema está sendo aqui no Brasil, eu acho muito perigoso você trazer um modelo sem se preocupar em adaptar. Você pode concordar? É isso? Não, desconcordar. Mas vai. Melhor. Discordem. Eu acho que tem tantas questões e realidades locais que não são exportáveis que você precisa desenvolver de baixo para cima essas soluções. E um case que eu vou falar agora, fazendo um pouquinho do jabá, uma das empresas que a gente investiu, que a gente gosta muito, que chama Saútil, eles surgiram em cima da premissa de que o Sistema Único de Saúde é um sistema muito bem desenhado, mas mal executado, e que se tem poucas informações hoje do que você tem direito. Então, eles geolocalizaram todos os postos de saúde no Brasil e cruzaram com um tipo de medicamento que eles poderiam, ou exame que cada um deles oferecia. Então, você digita o que você está procurando, o seu CEP, e ele indica onde você pode ter aquilo mais fácil e mais rápido, e os documentos que você precisa levar para ter acesso àquele serviço. Dá para exportar isso para a Índia? Não sei. Será que a Índia também tem um sistema público de saúde? Então, eu teria muito cuidado no modelo que você exporta. Eu acho que tem que ter um pensamento local dos problemas e ir a fundo antes de importar. Agora, se der para importar, ótimo, mas eu acho que é difícil. Só porque justamente temos um modelo aqui no Brasil, por exemplo, que é o modelo de aprendizagem, menor aprendiz, que acho que é um modelo fantástico, que tem impactado muitos jovens. Isso, para mim, é um exemplo, como poderíamos, por exemplo, levar esse modelo a outros países. Eu sei que eles já estão, por exemplo, discutindo no Paraguai, no México, para implementar esse modelo. Agora, claramente, tem que ser com condições locais, tem que ver com políticas públicas locais, etc. Mas eu acho que temos um potencial, como investidor global, que nós estamos vendo que tem muitos modelos que nós podemos trazer como cases a outros países. Isso uma das grandes vantagens trazer best cases de outros países e intercambiar. Eu acho que aí temos um potencial, claramente, discutir esses temáticos com profissionais locais, especialistas, que podem dizer se vai dar ou não vai dar certo. Eu vou falar rapidamente, porque eu acho que eu entendi a pergunta de um outro ângulo e talvez valha a pena comentar. O que eu entendi é se valeria a pena, se tem mais impacto, você criar novos modelos e replicá-los ou utilizar modelos atuais, sempre pensando em Brasil que já estão instalados. Internamente, quando a gente começou essa área de investimento de impacto, que eu acho impacto um termo um pouco arrogante, porque, de fato, outras tantas coisas trazem impacto positivo e não só isso que a gente está fazendo, a gente se chamava, quando ainda Pragma, de nova economia, porque a esperança, e aí é muito esperançoso e vale comentar, é que as empresas atuais conseguissem, de alguma forma, se transformar, mesmo que lentamente, para incluir na sua perspectiva de retorno ou de stakeholders outras pessoas, né, sejam eles o consumidor, os investidores e todo o ecossistema que está à sua volta. Então, obviamente, se isso acontecesse, na minha visão, isso traria mais rapidamente mais impacto positivo, porque as empresas atuais já têm uma capilaridade, um tamanho bastante relevante.
Não sei se isso é... Eu disse que isso pode ser esperançoso, não sei se é quão factível ou em que tempo isso é factível, e por isso a gente busca empresas inovadoras. Mas, pensando na pergunta por um outro ângulo, claro que teria muito impacto se as empresas atuais fossem lentamente ou na velocidade que seja possível, incorporando no seu modo de fazer negócios, que seja a base da pirâmide ou todos os outros stakeholders que hoje são deixados em segundo plano, né? And I'll, if I may, I'll try to answer this as well. I think from the perspective globally, we need to scale the models, not the companies, because it's actually harder to bring a company from country to country than it is to bring a model. But to Danielle's point, it's also very hard sometimes if it's a specific technology or solution. So I think we'll have a greater impact if we can scale models, but the reality is we probably will spend a lot of time trying to scale companies because typically the model does exist within a company. We don't have a choice. And I would say somewhat selfishly, one good way to learn about those is to be part of a global network that cares about sharing models across all of the various organizations. Falem com Rebeca. Yeah. We only have about 5 minutes left. So let each of you sort of have a final statement about what you think this group needs to know about impact investing, about its future, about your model, but just something where, you think, gosh, this is the key point that I like to share when I'm in front of 150 or 100 people about impact investing and its future. So instead of making Juan Carlos go first, I'll let anyone who's ready go first if you have any sort of final comment, and you'll have about a minute each to do it. Na verdade, na minha visão, todo esse setor, toda essa discussão de investimentos de impacto, ela faz sentido se o impacto vier em primeiro lugar. A tese toda de investimento de impacto que eu acredito, e por isso que a gente fala também de lucro, é que através de modelos lucrativos você vai conseguir reinvestir no negócio para alcançar uma escala maior que você alcançaria se não tivesse o lucro. E o retorno para o investidor tem o papel de, com isso, mostrar que é um modelo viável de investimento para trazer mais investimento e assim a gente investir em mais empresas e alcançar um impacto em escala maior. Então, o impacto é a motivação inicial e o dinheiro ele vai entrar como um meio para viabilizar a execução daquele projeto, e eu acho que tem que vir também como consequência de um trabalho muito bem feito em prol daquele final que você se colocou para fazer, que é o impacto. E para quem quer se envolver, então, pensando nisso, eu acho que tem que pensar em qual é o problema que você quer resolver. Qual é o problema que você vê, qual é o problema que existe e que você quer criar um modelo que seja economicamente viável como negócio para resolver aquela questão que você quer resolver. Esse tem que ser o ponto inicial e a motivação inicial de todo mundo que está se juntando a investimento de impacto. Qual é o problema que você quer resolver? O que você vai criar para resolver aquele problema? Comece a fazer isso. Se começar a dar resultado, vem procurar os fundos que têm dinheiro para investir e ajudar esse modelo a crescer. E que nem eu falei, todo mundo que se juntar agora é pioneiro. Essa é a parte mais assustadora, mas também a parte mais interessante desse mercado que a gente está. Todo mundo é um pioneiro. A gente está criando, tem mais perguntas que respostas, fazendo um call to action aqui, vem ajudar a gente a criar essas respostas. E, como eu disse, né, empreender já é muito difícil, e os negócios, a gente aqui fala de negócios que nascem com a motivação de resolver problemas sociais, e espero que isso tenha ficado claro como Impact Investing. Mas é muito importante, quer dizer, imaginar, a gente aqui no Brasil tem aquela expressão de pau que nasce torto, nunca assim direita, tem o oposto, né? O pau que nasce reto, segue reto, e eu acho que é importante pensar, quer dizer, se os empreendedores de hoje pensarem de uma forma mais holística e de uma forma mais completa nos seus negócios, você não precisará de um contramovimento. De certa forma, um pouco de uma correção do que existe hoje. Então, eu acho que o call to action é olhar para esses negócios de uma forma ainda mais complexa e completa. Né? Como é que se faz isso? Eu acho que isso seria
muito interessante e complementar ao que a gente está falando como investimento de impacto. Nem todos os problemas são solucionáveis como investimento de impacto. As doações vão seguir sendo necessárias, o modelo de negócio tradicional vai seguir sendo necessário, mas o mais relevante é que essas coisas comecem a se equilibrar ou se reequilibrar. Como um colega nosso falou uma vez num evento, ele mencionou Impact Investing não é um sprint de Carl Lewis, é uma maratona. Eu acho que temos que ter conta que estamos no começo, é uma área que não é para comerciantes, os custos de transação são muito altos, riscos são altos, temos que estar muito perto das organizações, porque temos que aprender ainda muito deste mercado. Muitas vezes as empresas entram em novos mercados, com novos modelos, então precisa muita precaução. Eu acho que, para mim, é o sonho que um dia nós podemos ir como cliente num banco e falar que queremos comprar e investir, por exemplo, um bond de educação que sabemos que tem um impacto social, ou um bond em saúde que tem um impacto em pessoas que são menos favorecidas. É isso. Obrigado a vocês para as perguntas e obrigado a Endeavor, GEC e todos os patrocinadores for this, and especially obrigado a vocês, os panelistas, para uma discussão ótima. Obrigado.